Paz de Cristo. Deus abençoe cada um de nós, você que está nos acompanhando nessa sequência dos vídeos promovidos pela nossa diocese aqui de Osasco. Me chamo Marcos, sou casado com a Adriana, temos 2 filhos, participamos de um grupo de oração em Cotia, grupo de oração Santo Antônio, e nós estamos produzindo, irmãos, nesse tempo Deus me deu a graça de estar à frente do Ministério de Pregação aqui na diocese, esse ano 2019, e Deus permitindo 2020, e movido por uma inquietação do coração, da realidade do nosso anúncio nos nossos grupos de oração, nós resolvemos promover alguns vídeos para que nós possamos crescer juntos no anúncio e na pregação do Evangelho, nos grupos de oração, que é a célula principal da Renovação Carismática Católica, e os lugares em que Deus nos chamar para tal realidade. Eu quero tratar nesse vídeo, nesses minutos que nós temos, a respeito do anúncio da verdade. Nós somos chamados por Deus e ungidos pelo seu Espírito para anunciarmos a sua palavra. Uma outra realidade que deve também cair no nosso coração é essa realidade do anúncio da verdade. Isso a gente precisa ter em mente, que nós não fomos chamados para anunciar aquilo que nós queremos. Nós somos, como eu disse no outro vídeo a respeito da confiança na palavra, simplesmente semeadores da palavra de Deus. E assim nós vamos caminhando, semeando a palavra nas casas, nos grupos de oração, nos encontros, aonde Deus nos permitir. O texto que vai nos levar para esse caminho do anúncio da verdade é o texto da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3. São Paulo diz assim, escreveu assim: a nossa pregação não provém de erro, nem de intenções fraudulentas, nem de engano, mas como Deus nos julgou dignos de nos confiar o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, e sim a Deus que sonda os nossos corações. No primeiro vídeo, você que assistiu, você que ainda não viu, ele está na internet disponível para que você possa ver, eu falava dos exageros e das vezes que nós saímos da proposta do anúncio da palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos negociar com o Evangelho. Muitas vezes nós queremos pregar um Evangelho que agrade aos ouvidos dos homens. Muitas vezes nós somos tentados quando olhamos para a nossa vida, olhamos para as nossas misérias, tribulações e provações e nos deparamos com algum texto bíblico ou uma fala de Jesus que entra em conflito com aquilo que nós estamos vivendo, nós somos tentados a mudar a pregação, porque acreditamos que não somos dignos de pregar tal assunto ou determinada coisa, porque nós nos deparamos com a nossa vida, com a nossa realidade, e às vezes somos tentados a mudar aquilo que o Evangelho nos ensina. Eu disse também da confiança na palavra de Deus, que nós precisamos ter. E uma coisa também que o Espírito precisa produzir em nós é pregar para agradar a Deus, e não aos homens. Um outro texto, eu quero juntar um outro texto da carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3, São Paulo fala assim: levados pelas paixões e pelo desejo de escutar novidades, ajuntarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Aí, a gente lendo um texto desse, a gente pensa em outras realidades que anunciam fábulas. Mas eu quero assim dizer que quem tem anunciado fábulas somos nós. Quem tem ajuntado mestres dentro do movimento da renovação carismática somos nós. Irmãos, se a nossa pregação no grupo de oração
ela não gera um encontro pessoal com Jesus, se não existe da minha parte e da sua um respeito pelo texto bíblico, se não existe em nós um temor a Deus, em nós pregarmos algo que Deus não pediu para falar, isso precisa acontecer. Quem é que prega fábula no nosso meio? Somos nós, pregadores da Renovação Carismática. Por que se ajunta tantos mestres no nosso meio e pouco se fala do Evangelho? Por que o Papa Francisco, num dos seus primeiros discursos para a Renovação Carismática, eu não sei se você se recorda desse discurso, o Papa Francisco dizia que o povo da Renovação Carismática era um povo que andava com a Bíblia no bolso. E ele pergunta: vocês ainda fazem isso? A Renovação Carismática, reunida na Itália, disse sim. Papa Francisco respondeu: não é o que eu vejo. Entenda, é uma crise que acontece no mundo inteiro. E nós, pregadores, não podemos entrar nessa linha. Não se negocia com o Evangelho. O Evangelho deve ser pregado tal como ele foi escrito. Se Jesus nos disse, buscai primeiro o reino de Deus, é buscai primeiro o reino de Deus. Se Jesus nos disse, cuidado com a avareza, a vida do homem, ela não consiste nos bens que tem. Então, é isso que deve ser pregado. Se a palavra de Deus nos revela João Batista chamando os homens de hipócritas, é isso que deve ser pregado. Se o Senhor nos revela o seu amor, é o seu amor que deve ser pregado. Se Ele nos revela que Ele quer curar os corações, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, é isso que deve ser pregado e não deve ser mudado. Eu não estou dizendo, entenda, quando nós falamos em anúncio da verdade, dentro do movimento, existem pessoas que entendem que nós estamos falando de pregações exortativas. Não é isso. Eu não estou convidando você, pregador, pregadora, a mudar o seu jeito de falar. Se você é mais calmo, se você é mais agitado. Não é isso. Eu quero convidar os pregadores aqui da Diocese de Osasco a que cada um do seu jeito possa o Evangelho de acordo com aquilo que ele foi pregado. A única coisa que liberta o coração do homem da escravidão do pecado é a verdade. É a verdade. Volto a citar aqui o padre Raniero Cantalamessa, quando ele dizia também em um dos seus livros, ele dizia assim que só uma pregação profética pode sacudir o homem moderno. Então, é só uma pregação que vem da palavra de Deus é que pode sacudir a estrutura de um homem e de uma mulher que chegou no grupo de oração, colocando a confiança no dinheiro, colocando a confiança nos prazeres desta vida. É só uma pregação que revele a Cristo e que diga a verdade. A verdade. É só quando a verdade do Evangelho está em nós. Quando nós temos um respeito sagrado pelo texto bíblico, quando nós deixamos a palavra de Deus falar em nossos grupos de oração, quando nós nos colocamos como servos, como semeadores, e por mais que nós olhemos para nós e enxerguemos de que muitas coisas que nós pregamos, nós estamos distantes. Então, pregue em primeiro lugar para si mesmo. Pregue em primeiro lugar para que o meu coração se converta, mas não negocie o Evangelho. Entenda, um sermão do Padre Vieira, quero citar agora Padre Vieira no sermão da 60ª. É um sermão antigo, mas que trata justamente da pregação do Evangelho baseada na parábola do semeador. No final do sermão, Padre Vieira diz assim, que a pregação boa é aquela que deixa o ouvinte descontente de si mesmo. É quando ele olha para a pregação e ele entende que ele está errado e que precisa haver uma mudança. Quando se prega o amor de Deus e a pessoa que está ouvindo entende que ela não está se deixando
ser amada por Deus. Esta é a pregação. Eu disse também de que nós começamos a valorizar o que é externo. Então, nós precisamos passar, cada um de nós, cada pregador, cada pregadora, por um processo de conversão em relação ao ministério da pregação da palavra. É preciso pedir a Deus que Ele nos dê a graça de uma mudança de mentalidade e deixar a palavra de Deus falar. Quem traz a cura é a palavra de Deus. Gravaremos um vídeo também com esse assunto. Quem traz libertação é a palavra de Deus. Quem gera avivamento e arrependimento genuíno na assembleia é a palavra de Deus e não é o pregador. O pregador é só um instrumento. Mas quando existe em nós um medo de anunciar a verdade e um respeito humano, eu não estou dizendo que nós devemos faltar com a caridade e o respeito para com quem nos ouve. Não é isso. Eu estou dizendo que a palavra ela deve ser transmitida de acordo com aquilo que ela foi revelada. Tem que haver em nós um respeito pelo texto. Tem que haver em nós oração. Tem que haver em nós reflexão. Tem que haver em nós um desejo de pregar aquilo que Deus quer que seja pregado. E a verdade ela não pode ser negociada. Dentro do ensinamento que a igreja nos dá, porque a igreja é essa que zela pela verdade, dentro disso, a partir da Sagrada Escritura, a verdade ela deve ser anunciada. E bendito seja Deus se as perseguições começarem a chegar no nosso meio, porque nós anunciamos a verdade ensinada por Jesus Cristo. Quero terminar também, mais uma vez, com uma história. As histórias têm esse poder de nos deixar um pouco mais próximos da realidade. Havia um circo numa cidade do interior, afastado da grande cidade. Um certo dia, os palhaços chegaram na cidade, aonde estava o circo, e o circo estava pegando fogo. A solução foi ir até a cidade maior para avisar o povo, para ver se vinha alguma ajuda, para que o circo ele fosse salvo. O palhaço saiu de lá vestido com a sua maquiagem, com a sua roupa do circo, e foi até a cidade grande, dizendo: nosso circo está pegando fogo, nosso circo está pegando fogo. E ninguém da cidade foi acudi-lo, e o circo se perdeu. E aí, qual a mensagem que nós tiramos? Às vezes, irmãos, nós anunciamos uma palavra no grupo de oração que não convence ninguém. Nós anunciamos que Jesus vai voltar, mas que não convence. O que o palhaço deveria ter feito? Tirado a sua roupa, o que ele vestia mostrava o que ele fazia. Ele deveria ter tirado sua roupa e ter chegado à cidade e suplicado ajuda para que o circo fosse salvo. Como ele estava de palhaço, a cidade não se moveu. Às vezes, irmãos, com todo o perdão da palavra, o nosso anúncio no grupo de oração, ele não vem da verdade do Evangelho. O nosso anúncio, a gente, com um desejo de que os nossos grupos de oração encham, com um desejo de que os nossos grupos de oração sejam cheios de pessoas, cheios de realidades. Então, não significa, grupo de oração cheio, não significa que é um grupo de oração que se converteu. Não significa, não sou contra, não estou pregando contra. Eu estou dizendo que de nós pregadores, a verdade ela tem que vir, ela tem que permear a nossa vida de servo. Às vezes, o nosso anúncio no grupo é cheio de muitas piadas, cheio de grandes teologias. Nós não temos nada contra tudo isso, mas que não anuncia a verdade do Evangelho. Certa vez, Jesus disse para os seus, São João capítulo 15, versículo 3, o Senhor diz assim: vós já estáis puros pela palavra que eu vos tenho anunciado. Que nós possamos pedir a Deus essa graça de anunciarmos e pregarmos a verdade. A verdade precisa estar
na boca do pregador e no coração. Quando não tem verdade na boca, é porque não tem verdade no coração. Que Deus nos ajude, nesse tempo, a passarmos por um processo de conversão. Bendito seja Deus.